Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Auxiliar de produção assassinado a bala em estacionamento de supermercado no bairro de Peixinhos. Jovem assassinado a tiros na charneca do Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 7 assassinatos, 4 de homicídios ocorridos no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.171 assassinatos, sendo 1.784 no interior e 1.387 no Grande Recife. Preso o homem que teria jogado o filho de 1 ano de barreira. A notícia com a repórter Beatriz Albuquerque. Na chegada à delegacia de Camaragibe, o suspeito pelo crime escolheu permanecer em silêncio. O homem é acusado de arremessar o próprio filho de 1 ano no chão no último dia 14 de dezembro. Segundo o advogado do suspeito, Eugênio Maciel, a versão do homem é diferente da contada por familiares da mãe da criança. Ele apenas quis pegar o filho dele para ver, porque ela não estava deixando ele ter acesso ao filho. E aí quando ele botou ela no braço, ele que agarrou com o filho, ela começou a dizer aos próprios familiares dela, atiçado pela mãe, quiseram linchar ele. Mas então ele saiu correndo com o filho, soltou depois o garoto numa barreira, isso porque vinham 2 rapazes armados numa moto, né, para poder querer matar ele em razão disso. Segundo a ex-parceira e mãe da criança, o fato se deu por ele não aceitar o fim do relacionamento com ela. A dona de casa detalha como o crime teria acontecido. Os 2 rapazes que passou perguntou o que foi que aconteceu, aí a população foi e disse que foi que aconteceu. Ele foi, correu atrás dele para pegar ele, mas o rapaz não estava de arma não. E pessoas da sua família, inclusive, teriam visto também? Sim, todo mundo que estava no local, né? Mas isso te surpreendeu? Ele era um homem agressivo? Ele já fez alguma coisa contra você? Contra mim, sim. O que ele já fez? Me batia. Mas contra os meninos ele nunca tinha feito, você não imaginou que isso aconteceria? Não, nunca imaginei, né? Ele pediu para ficar com o filho dele no braço. Eu fui e deixei, na inocência que ele nunca fez isso. Fui e dei. Quando eu dei o menino no braço dele, ele foi e saiu correndo. Não foi porque eu não quis dar o menino, não. Eu dei o menino a ele sim, como tem testemunha, né? A irmã dela, tia do menino, estava revoltada. Ela conta como a criança foi encontrada e pede justiça. Quando eu vi meu sobrinho todo ensanguentado, por causa do próprio pai, que ele é um ceboso, ele tem que pagar porque ele fez. Ele tem que pagar, ainda fica me ameaçando, entendeu? A família dele também, entendeu? Tem ligação no meu celular, como prova, entendeu? Como a mãe dele chegou aqui na delegacia, quarta-feira que a gente estava aqui. A mãe dele chegou aqui e disse: se ele for preso, um dia ele vai se soltar. Então isso pra mim foi uma ameaça. Beatriz Albuquerque para o Bandeira 2. Sabrina Maiara da Silva Lima, uma jovem com 21 anos de idade, foi assassinada com golpes de faca peixeira no sítio Silva de Baixo, zona rural de Taquaritinga do Norte. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, a jovem Sabrina, ela teria envolvimento com tráfico de drogas e era viciada. Por sinal, segundo informações, ela furtava alguns objetos de casa para vendê-los e depois comprar justamente para manter o vício das drogas. O corpo de Sabrina Maiara da Silva Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Marciano Oliveira Silva, um rapaz de 33 anos de idade, ex-presidiário, foi assassinado com golpes de faca peixeira no sítio
Pega do Garcia, na zona rural de Águas Belas, no agreste do estado. E o suspeito do crime, o próprio irmão, William Oliveira Silva, de 26 anos de idade, que foi preso em flagrante. De acordo com informações, o rapaz que morreu, o Marciano, ele era altamente violento com a família, inclusive já havia ameaçado a própria mãe várias vezes de morte. Ele aprontou mais uma ontem e acabou sendo assassinado a facadas pelo irmão William Oliveira Silva, que foi preso em flagrante. O corpo de Marciano Oliveira Silva, ex-presidiário, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Amaro Maciel da Silva Júnior, este rapaz, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Tenente Everaldo, no bairro Santa Luzia, em Palmares. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que ele, Amaro Maciel da Silva Júnior, ele teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. José dos Santos Alves, um jovem com 23 anos de idade, ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da BR-232, na Vila Chigurus, no bairro da Coab 1, em Belo Jardim, no agreste do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. No momento em que foi assassinado, José dos Santos Alves, ele estava numa mototáxi. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. A jovem Cíntia Felício Bento da Silva, de 19 anos de idade, residente na Rua das Heroínas, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e a irmã dela, Amanda Felício, foram atropeladas na Rua Haiti, lá no Cajueiro Seco, por um caminhão que era dirigido por Severino Francisco de Oliveira. O Severino foi preso em flagrante. As irmãs, uma delas, a Cíntia Felício Bento da Silva, morreu no local. A Amanda, a irmã dela, ficou ferida e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Maria do Socorro da Conceição, de 41 anos de idade, residente na Rua Nemédio Falcão, no bairro Santa Maria, em Uricuri, foi atropelada e morta na BR-316, lá em Uricuri, por um Gol branco de placa PCF 1811, dirigido por Severino Ribeiro da Silva, que logo em seguida foi preso, levado para a delegacia e autuado em flagrante. O corpo de Maria do Socorro da Conceição foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Albérico Mendes da Silva, um jovem com 23 anos de idade que possui uma ficha criminal, e Maíre Henrique da Silva, de 20 anos, ambos residentes na Rua Verdejante, no bairro de Pichete, em São Lourenço da Mata, tiveram a residência deles invadida por 6 homens encapuzados e também uma mulher. Os criminosos meteram bala no casal. Albérico Mendes da Silva e Maíre Henrique da Silva foram levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá de São Lourenço da Mata. Felipe Silva dos Santos, de 28 anos de idade, servente de pedreiro, residente na Rua das Flores, no bairro do Jordão. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua Abre Campo, lá mesmo no Jordão, por 2 homens que fugiram numa motocicleta, atingido no cotovelo direito. Felipe Silva dos Santos foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Lagoa Encantada, de onde foi em seguida removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. De acordo com informações da polícia, o servente de pedreiro Felipe Silva dos Santos já havia sido preso por crime de tráfico de entorpecentes. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, o porteiro Mima e a esposa Cristiane, pertinho da igreja Nossa Senhora do Ó, lá em Pau Amarelo, por trás da igreja. O sargento PM, a Silva do Bebetrão, também está ligado com a gente. A turma da bodega do Ninho, no loteamento Santana, em Camaragibe. Carla do Bar está na UR4 Ibura, Messinho, presidente do time do Bangu no Ibura, e Givaldo, governador. Também ligados com a gente na Jornal do Alto da Jaqueira, no Jordão, Rafael Mago e os avós dele, Sebastião e Dona Zeni, que são da Jordão Refrigeração. No Largo do Afonso, em Águas Compridas, Léo da Banca, Claudinho do Fiteiro, e também o nosso amiguinho Gabriel Divulgador, o Vigilante Belezal, Márcio Quadros, Wellington e George Wallace estão no posto Norte Brás, que fica no bairro de Água Fria. Walter, taxista, e a esposa Margarida estão em Camaragibe. Pai Tonzinho na
Sapucaí de Dentro, Olinda, Djalma de Podalho e os capoeiristas, mestres Peu e açougueiro de Afogados. Messias trabalhou no Hospital Getúlio Vargas, está aposentado, está na residência dele, no bairro de São Martim, ligado com a gente. Bodão Montador está na comunidade dos Coelhos, também Expedito Lima e também Edna. O professor Rivaldo está em Abreu Lima com toda a família e o pai dele é o seu Pedro Tempero, que está no bairro do Nobre. No Mercado Público Camaragibe, toda a turma ligada com a gente, Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo e Sandro do Miúdo com a esposa Lega, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. E no Mercado Público em Nova Descoberta, todos também sintonizados com a gente, inclusive Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. Um idoso morreu atropelado ontem à tarde na BR-423 em Paranatama, no Agreste do Estado, por uma carreta. A placa do veículo do autocarga não foi fornecida. A vítima, Aderval Barbosa Sobrinho, tinha 83 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. A professora aposentada, identificada como Solange, residente em Araripina, morreu num acidente de carro, um capotamento na BR-232, na cidade de Pesqueira, no Agreste do Estado, e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Outras pessoas ficaram feridas, todas da família de Carlos Jacó foram socorridas no hospital local. Érica Fernanda Menezes da Silva, uma jovem com 19 anos de idade, foi agredida a golpes de facão e com pauladas durante uma bebedeira na rua José Faustino Nascimento, em Condado. O suspeito, Cícero Bento da Silva, de 57 anos de idade, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado. Igor dos Santos Melo, jovem com 28 anos de idade, foi alvejado com 5 disparos de arma de fogo na Rua B, na Vila Delmiro, em Venturosa, no Agreste do Estado. Atentado praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são desconhecidos. A doméstica Maria Carmen Lúcia Rodrigues Marcolino, de 43 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira na Rua do Ponto, bem pertinho do terminal de ônibus da Coab 1, no bairro Heliópolis, em Garanhuns. As suspeitas, 2 mulheres, Cláudia Alves, Sandra e Ana Flávia. Foram 3 mulheres e essa confusão aí foi por causa de homem. Maria Carmen Lúcia Rodrigues Marcolino foi socorrida na emergência do Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Auxiliar de produção assassinado a bala no estacionamento de um supermercado no bairro de Peixinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O presidente da MEP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada Estadual Pensionistas, PMBM do Estado de Pernambuco, Tenente Willy Vieira, diretoria e funcionários desejam a todos sócios e pensionistas e aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento da MEP um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de paz, amor e harmonia. E que o próximo ano seja de prosperidade, saúde a todos. Contamos com vocês, sócios e pensionistas. Unidos seremos mais fortes. Esse será sempre o nosso objetivo. A MEP, trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A polícia investiga a causa-morte do idoso Severino Ramos da Silva, de 64 anos de idade, era marceneiro e foi encontrado morto já em adiantado estado de decomposição na localidade Vila de Doca, no bairro Sertãozinho, em Nazaré da Mata. De acordo com informações, ele seria alcoólatra e teria tido um mau surto. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. A polícia também investiga uma morte que aconteceu no sítio Cruzinha, ou sítio Serrinha, na zona rural de São Bento do Una. A vítima, um rapaz ainda não identificado, um rapaz de cor clara, foi assassinado a golpes de faca peixeira.
E a polícia também investiga a morte do mototaxista Micael Maxi Barbosa da Silva, um jovem que tinha 20 anos, morava na quadra 38, lote 1, na Vila Bela, em Serra Talhada. Ele foi assassinado a tiros de revólver pertinho da residência dele, crime praticado por um elemento desconhecido. Também está sendo investigada pela polícia a morte de Paulo Henrique Araújo do Carmo, que tinha 35 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Serra do Marotinho, na zona rural de Ipubi. Portanto, a polícia segue investigando o caso. Preso o homem que teria jogado o filho de 1 ano de barreira. A notícia com a repórter Beatriz Albuquerque. Beatriz Albuquerque já trouxe essa reportagem pra gente. Vamos agora com o caso do sepultamento com honras militares. Parentes e amigos homenageiam a major da PM morta por um soldado. Vamos lá com a repórter Priscila Cavalcante. O caixão com o corpo da major Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna foi recebido no batalhão de choque da PM com honras militares. Policiais femininas conduziram o caixão até uma área reservada do batalhão, onde foi realizado o velório. A imprensa não teve acesso. Emocionada, essa prima da major destacou quem era Aline fora do ambiente policial. Pessoa muito boa, pessoa que sempre estava com a família, abraçada, as irmãs. O comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel José Roberto de Santana, falou sobre a trajetória da major Aline, que era referência para todos da corporação. Ela era uma referência exatamente por causa da carreira que ela teve, uma carreira ilibada, passando por diversas unidades da instituição. Além disso, o amor que ela tinha à causa policial militar, o trabalho dedicado diariamente. Depois do velório, o caixão saiu em cortejo até o cemitério Morada da Paz, em Paulista, para ser sepultado. A imprensa também não teve acesso ao sepultamento. Do lado de fora, a movimentação de carro era grande na entrada do cemitério. Eudes Gomes relembrou os momentos em que eles estudaram juntos na época da escola. Uma menina tranquila, alegre, e só trazia alegria, né? Tanto pra gente, que era companheiro de sala, como pros pais dela, a família dela. O caixão foi levado por militares, coberto com as bandeiras do Brasil e do batalhão de choque. As últimas homenagens contaram com honrarias militares, com salva de tiros. A Major Aline tinha 42 anos. Ela foi a primeira mulher a ingressar no batalhão de choque de Pernambuco. Atualmente estava lotada como subcomandante do 19º Batalhão. A militar, que dedicou 24 anos de sua vida à segurança pública, era casada e tinha uma filha de 6 anos. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. E agora vamos falar de aniversariante, né? Hoje, sextou, e tem gente completando idade nova. A comerciante Cláudia da lanchonete Casa da Pizza, lá na rua Estados Unidos, em Palmarelo. Ela é esposa de Paulo Dias, presidente das Catraias. E é o Paulo Dias que vai organizar um almoço para ela, para toda a família. Angélica Natália do Curado 1. Ela é esposa do filho do sargento Elmiton. Márcia Gabriela, completando hoje 23 anos de idade, ela é neta do sargento PM Jesus. E Dona Márcia, o casal, a família que mora na Rua Dunas, em São Benedito, Olinda. E agora os aniversariantes da AMERP PM-UPM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o Major Luiz Batista Alves, os sargentos Miguel Francisco de Melo Filho e Severino do Nascimento, e também a pensionista Luziane Francisca de Barros Gomes. O mecânico José Cícero Salustiano dos Santos, com 23 anos de idade, ele dirigia o carro dele quando sofreu um atentado. Tiros de espingarda na rua Júlia Magalhães de Freitas, no bairro Centenário e Pesqueira. Os suspeitos do crime, um tal de Bu e Biel, que estão sendo procurados pela polícia. A vítima ainda teria revidade, estava armada com revólver, ele meteu bala nos caras, eles fugiram. Por sorte, nenhum deles foi atingido e a ocorrência foi registrada lá na delegacia de Pesqueira. Jéssica Patrícia Ferreira, de 26 anos de idade, residente em Itatinga. Ela foi alvejada com disparos de arma de fogo
quando estava bebendo com algumas amigas em frente à residência na rua José Vidal de Negreiros, lá mesmo em Itatinga. Jéssica Patrícia Ferreira foi atingida pelos disparos, socorrida no hospital de Itatinga e depois removida aqui para Recife para a emergência do hospital Getúlio Vargas. A polícia investiga a morte de Agrício Isaías de Souza Lima Filho, um jovem que tinha 23 anos e morava no Engenho Flores, em Cachoeirinha do Urubu, na cidade de Primavera. Ele foi assassinado a bala no Engenho Pilões, lá em Primavera, por 4 homens que estavam em 2 motocicletas. Também está sendo investigada a morte de Renan do Nascimento, ele que foi assassinado com tiros. Aliás, ele tinha sofrido um atentado no dia 12 do mês passado, na rua 84, no Beco do Jacaré, pertinho do bar Amarelinho, no bairro do Maranguapium Paulista. Atentado praticado por 2 homens desconhecidos. O rapaz estava como de identidade desconhecida no IML, até que ontem a família reconheceu como sendo Renan do Nascimento. A doméstica Suênia da Silva, de 38 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira na Rua das Carmélias, em Itambé. E o suspeito ex-companheiro dela, foi uma tentativa de feminicídio. O suspeito ex-companheiro dela, Josenaldo de Souza Soares, que tem 33 anos de idade. Por sinal, ela, Suênia da Silva, já havia pedido uma medida protetiva. Ela, com ferimentos pelo corpo, foi levada para o hospital local e em seguida removida para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 7 assassinatos no estado, 4 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.171 assassinatos, sendo 1.784 no interior e 1.387 no Grande Recife. O catador de recicláveis Roberto José da Silva, de 22 anos de idade, ele foi alvejado com cerca de 6 disparos de arma de fogo. Ele estava com um sobrinho de 8 anos em casa, quando de repente chegaram os criminosos e atiraram principalmente na cabeça dele, mas as balas atingiram de raspão. Esse fato aconteceu na Muribeca Rua, em Jaboatão dos Guararapes. Roberto José da Silva, o catador de recicláveis, foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Um jovem identificado apenas como Douglas foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 9h40 da noite, pertinho do PET, na Rua do Dedê, no bairro da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do jovem Douglas foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Auxiliar de produção assassinado a bala em estacionamento de supermercado no bairro de Peixinhos. Fábio Ramos de Assunção, jovem com 27 anos de idade, auxiliar de produção, residente na Rua Felizmina Ferreira, no bairro do Salgadinho, em Olinda. Ele foi assassinado com vários disparos, cerca de 18 disparos de arma de fogo a queima-roupa, ontem por volta das 6h40 da noite, no estacionamento do supermercado Ideal Mix, localizado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda. De acordo com informações, ele estava com a mulher, tinha acabado de chegar no com um carrinho de compras e, quando fazia manobra na motocicleta, foi surpreendido pelo criminoso, que fugiu com comparsa. Tinha um cara do lado de fora do estacionamento já esperando ele. O cara ficou do lado de fora esperando para dar fuga ao atirador. Segundo informações, o Fábio Ramos de Assunção, o auxiliar de produção, ele já havia sido preso por crime de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. Por sinal, ele morreu ainda com a tornozeleira do sistema prisional. O corpo dele, do jovem Fábio Ramos de Assunção,
foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.